Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui na live sobre constelação familiar. O tema de hoje, o que são as constelações familiares. A Rosemary entrou, a Kátia entrou, a Sabrina, o David. Obrigada, pessoal, quem está entrando. A Rosemary falou oi. Muito bem, sejam bem-vindos. Boa noite. Então, essa é a minha primeira live aqui no canal, no meu YouTube, no meu Instagram. Eu posto aqui conteúdos referentes à constelação familiar, à terapia de constelação familiar. A Yara entrou, a Roselene Camargo entrou também, a Sueli Petri. Muito bem, pessoal, muito obrigada por estarem aqui me acompanhando. A Cíntia entrou também. Muito bem. Então, vou começar me apresentando. Então, para quem está aqui me acompanhando e não me conhece, a Argélia entrou também. Boa noite, pessoal. A Sinilda, boa noite, Sinilda. A Leandra, querida, saudade de você, porque a Leandra, ela se mudou, né? Mudou de cidade. Que bom ver você por aqui. Quem mais que tá entrando aqui? Deixa eu ver. A Ivanei entrou também. Que legal. Então, pessoal, vou cumprimentando conforme vocês vão entrando e vou me apresentando, então, para quem está acompanhando aqui e não me conhece. Eu sou Carla Dembski, eu sou terapeuta sistêmica, né, reikiana, professora há 18 anos, né, sou pedagoga, trabalho há 18 anos em escola, com crianças, e agora, então, também atuando como terapeuta sistêmica, como consteladora familiar. Eu estou agora trabalhando na escola só no período matutino, e à tarde, então, eu estou atendendo junto à Clínica Amina, na Policlínica Central, à tarde com as constelações individuais. Faço as constelações online também, para quem precisa, né, prefere assim. E à noite, nós estamos organizando as constelações em grupo, que é o horário que as pessoas têm mais disponíveis. E também tem pessoas perguntando, solicitando grupos para os finais de semana, porque às vezes pessoas de outra cidade ou que não conseguem conciliar esse horário da noite. Então, nós também estamos pensando nesse formato para o final de semana. A Vanessa Luiza Forgiarini entrou também, seja bem-vinda, Vanessa. A Leandra me dando os parabéns, obrigada, Leandra. Você é uma inspiração para mim, sabia? Te admiro muito. Então, pessoal, como que eu conheci as constelações, né? A Katiane entrou também, seja bem-vinda, Kati. Eu conheci as constelações há exatamente esse ano, são 18 anos. E eu digo assim, esse ano completo 18 anos porque eu gosto de pensar assim como um aniversário mesmo. Porque desde que eu conheci esse trabalho, eu sempre digo assim, que eu sou... a Patrícia entrou também, seja bem-vinda, Patrícia. Desde que eu tive o primeiro contato com as constelações familiares lá em 2005, quando eu me submeti à terapia das constelações, eu sempre digo assim, que eu sou uma Carla antes das constelações e uma Carla depois. E eu digo também que eu sou privilegiada por ter conhecido tão jovem, né? Porque vocês não reparem que eu tenho uma colinha aqui, porque professora fala demais, né? E daí eu não quero segurar vocês muito tempo também. Então eu anotei aqui para eu não falar demais, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui no note nas minhas anotações. Mas então, em 2005,
aqui na nossa cidade vizinha, aqui na cidade de Pinhalzinho, eu participei de um workshop de constelação, onde a primeira vez que eu participei, eu já fiz a minha constelação, e ali, a consteladora que vem ali, ela vem desde 2005, ela continua vindo. Agora em maio, inclusive, vai ter um grupo lá, e eu estarei lá participando. Quem que entrou aqui? Dalfato, seja bem-vindo. Então, aí, como eu estava dizendo, então, parei aqui para cumprimentar e perdi o raciocínio. Quando eu participei, ali as constelações, o grupo de constelação, ele funciona assim: sexta-feira à noite, sábado o dia todo e domingo o dia todo. Então era o que hoje tá muito na moda falar imersão, né? Então realmente era uma imersão. A Sueli entrou, seja bem-vinda, Sueli. E a Maristela Brixner, seja bem-vinda, Maristela. Então, nesse momento, quando eu conheci, eu me apaixonei por esse trabalho e eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer. Então eu participei de todos os grupos que tinha num período assim de 3 anos e meio, 4 anos, algo em torno disso. A Cleonice Charga entrou, minha colega do curso da formação de constelação. A Kátia, que está aí também, foi minha colega no curso. A Franciele, a minha irmã, entrou. A Noeli Klein, seja bem-vinda, Noeli. Então, eu participei assim durante uns 3 anos ativamente. Todos os grupos que formavam em Pinhalzinho, e eram assim vários durante o ano, né? Eu participava. Na época eu morava em Saudades e a gente, inclusive, formou alguns grupos lá na cidade de Saudades. Levamos alguns grupos para lá. Então, assim, para dizer para vocês que eu não cheguei ontem nas constelações, eu me sinto muito privilegiada, eu agradeço a Deus todos os dias por eu ter tido acesso a isso num momento, como eu falei, né, bem jovem, porque as constelações no mundo, elas têm algo em torno de 35, 40 anos, então ainda estão engatinhando, né. A Isalete entrou, seja bem-vinda. E no Brasil, elas estão aqui algo em torno de uns 25 anos. A Andressa entrou também, seja bem-vinda, Andressa. Então, eu conheço há 18 anos, então, quando elas chegaram ao Brasil, eu já tive logo esse contato. E a consteladora que vem aí para Pinhalzinho, ela inclusive esteve com o Hellinger, participou de muitas capacitações com o próprio Hellinger, que é a gente diz assim, o criador do método da constelação familiar. Porém, falando um pouco de como que surgiram as constelações, o Hellinger mesmo, ele fala uma frase assim: eu não criei as constelações, eu as vi. Porque antes dele, teve outros precursores que eles já trabalhavam de uma forma, com uma terapia, com formas de terapia parecidas com a constelação, que tinham alguns elementos da constelação, para ser mais exata. A Ana Paula entrou, seja bem-vinda. Então, a Fernanda entrou, a Edila, sejam bem-vindas. Então, antes dele, o Hellinger, ele teve contato com a Virginia Satir, por exemplo, é uma das terapeutas, isso assim, na década de 70, por aí, ela era uma terapeuta muito além do seu tempo, né? E a Virginia Satir, ela trabalhava com algo que a gente chama de esculturas familiares. Então, não era tão aprofundado como na constelação. E o Hellinger teve contato com esses terapeutas e com o trabalho deles. Tem também o Jacob Moreno, ele trabalha com o psicodrama. O Hellinger também teve contato com ele, e a partir disso, ele fez algo assim que foi fantástico. Ele difundiu, ele observou, ele era um grande observador, e ele estruturou, ele organizou isso de uma forma mais didática, e foi um grande pesquisador também. Deixa eu só ver quem entrou aqui, o Gabriel, meu sobrinho.
e a Aline, sejam bem-vindos. Então ele organizou isso de uma forma mais didática e acrescentou vários elementos que ele foi observando e percebendo. Porque ele era terapeuta também e ele percebia que muitas coisas ele trabalhava no consultório e não davam aquele efeito. A Julie Bogoni entrou também, seja bem-vinda, Julie. Não davam aquele resultado ou levavam muito tempo para ter um resultado. E aí, ele, quando teve contato com essas terapias, ele foi montando os grupos, né, de terapia e foi percebendo que ali eles conseguiam ter acesso a informações, a fatos ocorridos e que isso dava um resultado positivo na terapia e um resultado breve. Ele percebe então que nas relações, porque as relações elas estão presentes a todo momento. A Marinês entrou, minha irmã, muito bem. Primeira live tem que ter apoio da família, né, gente? Então ele percebe que essas relações, elas ocorrem, existem alguns movimentos ocultos que ocorrem nessas relações. Por exemplo, assim, por que a determinada pessoa age daquela forma? Ou por que ela reage daquela forma? Por que em algumas famílias histórias se repetem? A mãe teve aborto, a filha teve aborto, a neta teve aborto. Aqui entrou a panificadora São Jorge, a Ludeir, a minha colega lá do workshop de constelação em Florianópolis. Seja bem-vinda! Muito feliz em ver você aqui também. Eu conheci ela lá no workshop. E aí a gente tá trocando as figurinhas agora. Então, ele percebe, né, que nessas relações há esses vínculos ocultos e que os destinos que se repetem nas famílias. A Gabriela, entrando também, minha irmã. Gente, eles estavam todos convocados, para vocês saberem, tá? A família estava convocada a participar da primeira live. Tô brincando. E então ele percebe que eu vou cumprimentando vocês e vou perdendo aqui minha linha de raciocínio. Só um minuto que eu já vou retomar aqui. Então, ele percebe que em algumas famílias os destinos vão se repetindo. E por que disso? Aí ele começou a perceber que haviam alguns movimentos ocultos agindo aí. Os emaranhados que a gente fala. Por exemplo, o que o Thiago Veiga entrou, seja bem-vindo. Quando você dá um novelo de lã pro gato brincar, ele vai se enrolar e eu quero ver você desenrolar aquilo depois. E isso, às vezes, a gente faz nas nossas relações. Então, por exemplo, o pai que não teve lá uma boa relação com o seu pai, ele não vai conseguir ter uma boa relação com o seu filho. E aí aqui vai passando para frente aquelas relações que não eram saudáveis, a gente fala, né, em constelação. E vai um passando pro outro, porque a gente diz assim, a Cleonice Reich entrou, seja bem-vinda, Cleo. A gente diz assim, que a gente só consegue passar para frente aquilo que a gente recebeu. Então eu consigo passar amor pro meu filho se eu também tive amor. E isso é muito difícil porque a gente sempre não é julgamento em relação aos pais, mas por mais que a gente sempre diz que os pais foram o melhor que eles puderam ser, mas a gente teve carências afetivas. Ou então também, às vezes, aqueles casos mais dramáticos, onde houve separações, onde os pais eram agressivos. E aí, quando você vai você vai constituir a tua família, você sente essas carências que você tem. E aí fica difícil você passar para frente aquilo que você não teve. Entrou aqui na live o Gui 13, seja bem-vindo, 134561. O Gustavo, meu afilhadinho, que já está bem grande, a Junimara, sejam bem-vindos. Então, ele percebe que esses emaranhados que as pessoas criam nos seus vínculos familiares, as pessoas se vinculam, porque criam vínculos, que é o quê? Você não consegue soltar mais isso aqui, até que você não pare para olhar e curar o que precisa ser curado.
a Deki entrando também, seja bem-vinda, Deki. Então, aí vocês podem dizer assim, tá, mas e como então, por exemplo, às vezes o Hellinger percebeu assim, que o neto tá ali manifestando um sintoma que ele herdou lá do avô dele, do bisavô. Mas aí você vai me dizer, Carla, mas eu nem conheci meu avô, não conheço meu bisavô. Ah, eu sou filho adotivo, eu não tenho contato com a minha família. Mas aí é que entra a questão da constelação, aí que entra o que o Hellinger conseguiu trazer para nós assim de uma forma tão maravilhosa. Nós temos, a nossa família, ela tem um campo morfogenético. O que é esse campo morfogenético? É aquilo que age ao nosso redor. Então, para trazer um exemplo, assim, para a gente entender o que é o campo morfogenético, só antes deixa eu cumprimentar a Bruna, seja bem-vinda, Bruna, a Viviane, minha ex-aluna da pedagogia, seja bem-vinda, Vivi. O Silvano entrando também, seja bem-vindo. Então, o Skinner, ele, quando ele estudava em Harvard, ele criou uma experiência, a caixa de Skinner, a gente chama. Na pedagogia a gente estudou isso, mas não tão profundamente. Mas eles fizeram experimento ali com ratos e perceberam assim. Um determinado ratinho lá, ele recebia, ele sentia um cheiro, eles liberavam um cheiro, um odor para esse rato, e quando ele sentia esse cheiro, ele recebia um choque. Aí depois fizeram a mesma coisa com o filho desse rato. Depois o neto desse rato, quando ele sentia o odor, ele não recebia mais choque. Eles só largavam aquele odor para ele sentir. Só que aí ele agia da mesma forma que o pai e que o avô quando eles sentiam o cheiro e recebiam o choque. Então, como se ele não recebeu o choque? Então, é isso que a gente chama alguns chamam de memória celular. Na constelação, a gente diz que é as informações que estão ocultas no nosso sistema. Então, eu não preciso ter visto a forma que o meu avô e minha avó conviviam em casal, por exemplo. Mas eu posso manifestar sintomas, e quando eu digo sintomas, gente, depressão, ansiedade, medo, doenças, né? Enfim, os sintomas são inúmeros. Eu posso estar manifestando isso mesmo eu não tendo visto lá aqueles modelos doentes que a gente fala, né? Dentro da constelação familiar. Tudo que eu vou falar aqui, eu falo dentro da visão sistêmica, tá, pessoal? Gerson e Rose entrou também, seja bem-vinda. Então, pessoal, a constelação ela vai atuar nesse nível inconsciente, que é aquilo que a gente não sabe o porquê que está acontecendo, da onde que vem, por que eu tenho esses sentimentos, por que esses destinos se repetem, porque, por exemplo, o pai suicidou, o sobrinho suicidou, ou o filho suicidou, o neto. A Catiane Saavedra entrou também, seja bem-vinda, Catiane. Então, é nesse contexto aí que a constelação atua. E aí, o Hellinger, ele em 2011, ele concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Ele não ganhou, mas ele concorreu. Então, tamanha foi como é que eu posso dizer? O presente que ele nos trouxe, né? Dos estudos que ele fez. Tamanha foi a grandiosidade, né? Do que ele compilou para nós. Ele não ganhou, mas eu digo assim que precisa ser reconhecido porque ele fez um grande feito. A Daiane Kunz entrou. Gente, a Daiane é minha amiga de infância. Vocês não têm noção como nós brincava de casinha lá nos potreiros, com madeira, puxando cepo, o dia inteiro fazendo a casinha. Ai, meu Deus. A Cleonice entrou também. Seja bem-vinda, Cleonice. Então, pessoal, o Hellinger, ele fazendo esses trabalhos, ele descobriu, ele catalogou, coisa mais linda e maravilhosa para nós, as leis do amor, o que ele chamou de leis do amor, que são
a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. A lei da hierarquia, por um exemplo da lei da hierarquia. Essas 3 leis, pessoal, elas estão sempre presentes na constelação familiar, na nossa família, no caso, né? Quando elas não são, quando elas estão em desequilíbrio, em desordem, é que aparecem os sintomas, as doenças, a depressão, né? E esses sintomas todos que travam a nossa vida. Então, pode observar que uma dessas leis está em desequilíbrio. Entrou aqui também a Rose, a Thaís Han, a Sura, sejam todos bem-vindos, tá? Então, a lei da hierarquia, ela vai dizer assim, que dentro das famílias existe uma hierarquia. Por exemplo, aquilo que a gente fala assim, ó, o pai, ele merece respeito, o avô, ele merece respeito, o bisavô merece respeito pelo conhecimento, pela sabedoria que ele tem, porque ele viveu mais. Então, dentro da constelação, a gente diz que quem veio antes tem precedência, porque ele tem uma caminhada maior que a nossa. A Rosângela entrou aqui também. A Rosângela foi minha colega lá na 5ª série, 6ª série. Gente, que legal ver vocês aqui. Lá na escola Rodrigues Alves, em Saudades, a Rosângela estudou comigo. Por sinal, quero deixar os parabéns. A escola Rodrigues Alves de Saudades estava comemorando essa semana. Eu vi que eles estavam postando as comemorações de 90 anos da escola. Parabéns. Eu tenho um carinho enorme, que eu estudei quase a minha vida inteira naquela escola. A Liana entrou também. Seja bem-vinda, Liana. Então, como eu estava dizendo, nós temos... existem culturas que têm isso muito claro, né? Que os mais velhos, eles têm uma hierarquia. Não é questão, assim, de mandar e obedecer. Não é por aí. Mas, assim, realmente reconhecer aquilo que eles sabem mais do que nós. E aí é bem fácil essa lei entrar em desequilíbrio. Quer ver um exemplo simples? Às vezes o filho, ele se acha, se considera superior ao pai quando, por exemplo, nós temos um conhecimento, a nossa profissão. Nossa profissão, se o nosso pai e nossa mãe não exercem a mesma profissão que nós, obviamente, aquilo que eu exerço como profissão, que eu estudei na faculdade, quando você fez uma faculdade, você tem esse conhecimento técnico de algo específico que os teus pais não têm. Mas é aquilo ali, você estudou para isso. Só que isso não desmerece todo o conhecimento, a sabedoria que os teus pais tiveram ao longo da caminhada que eles têm a mais do que você. Outro exemplo de desequilíbrio da lei da hierarquia, a Sandra Frelich entrando também. Nossa, a Sandra também, ela é amiga da minha irmã e ela me conhece desde, olha, sei lá, o que, Sandra, uns 6, 7 anos de idade, menos ainda, né? Feliz em ver você aqui. Então, outro exemplo é quando nós sentimos pena dos nossos pais. Um dia uma moça me disse assim, num atendimento, ela me disse, Carla, quando eu preciso estudar para o meu trabalho, a Márcia Mello entrando, a Júlia, sejam bem-vindas. 3 anos de idade a Sandra tá dizendo aí que eu tinha quando ela me conheceu. Gratidão. Então, às vezes nós temos pena dos nossos pais pelo destino que eles fizeram. Andressa Forgiarini entrando aqui também, minha colega. Seja bem-vinda, Andressa. E aí, então eu tava falando do atendimento, né, que eu fiz, e a moça me disse assim, Carla, quando eu vou estudar, que eu preciso ler um livro, que eu preciso me dedicar para o meu trabalho, né, para a profissão que ela exerce, me dá um tique nervoso, eu levanto 50 vezes, eu não consigo me concentrar, parece que isso não tá certo, não, sabe? E aí a gente foi vendo na constelação dela que era o quê? Era a fidelidade. Na constelação tem algo que a gente chama de fidelidade ao sistema. Então, os pais dela não puderam estudar,
não concluíram a 4ª série, que a gente dizia, né, anos anteriores. Então, ela se sentia não merecedora, porque ela se sentia, isso inconsciente, né? Claro que conscientemente não, ela foi para a faculdade, ela exerce a profissão dela, mas ela sente essa dor muito grande, esse desconforto quando ela vai para esse lado que os pais não tiveram acesso. E aí isso é um desequilíbrio da lei da hierarquia. Por quê? Porque nós nos sentimos maiores do que os nossos pais, porque a gente acha na nossa ingenuidade que eles não vão dar conta do destino deles. E sempre que eu penso que o outro, seja o pai ou outra pessoa, não dá conta do seu destino e eu sinto pena, eu não estou ajudando. Eu estou tirando da pessoa a dignidade dela de lidar com o destino dela, tá? Então, esse é um exemplo da lei da hierarquia em desequilíbrio. Entrou aqui também a Tati Rigo. Tati também foi minha colega no curso de constelação com a nossa prof, a Ione Cortese. Um abraço para a prof também, Ione, ó, beijo. A Iria entrando aqui também, seja bem-vinda. Então, assim, outro exemplo típico, querem ver também, da lei da hierarquia em desequilíbrio, quando, por exemplo, o filho tem uma oportunidade, sei lá, de ir para os Estados Unidos, né, seguir os estudos, a profissão, e os pais, mesmo sabendo que isso é bom, né, ou mesmo dizendo, meu filho vai, a gente te abençoa, mas inconscientemente eles estão lá segurando, ou às vezes conscientemente, dizendo, não, você não fica aqui, você não pode ir, porque, desculpa, se você for, o teu pai vai ficar doente, a mãe vai ficar com depressão, o que nós vamos fazer sem você, e por aí vai. Então, o que acontece? Esse filho, ele não está liberado para ir para a vida, e aí ele fica. Só que, olha só, ele tá, então assim, ele está abrindo mão, tá? De algo importante. Então veja do que nós somos capazes de abrir mão em fidelidade ao nosso sistema por amor. Gente, tudo que eu estou falando até agora, eu só falei de amor. Só que é um amor que ele não está em ordem. Porque essa mãe e esse pai que seguram o filho para não ir estudar fora, ou enfim, exercer uma profissão que eles consideram perigosa, que vai prejudicar, eles acham, né, que pode prejudicar. Então, eles não estão fazendo um bem para o filho, de maneira alguma. Porém, nós não podemos dizer que esse pai e que essa mãe não amam esse filho. É claro que eles amam. Só que é um amor invertido, é um amor que a gente diz na constelação que é um amor doente, porque ele então veja só, isso é um emaranhado, a gente fica ali emaranhado, daí esse filho não vai, ele fica, só que ele fica como? Como que ele vai depois? Tá, pode exercer outra profissão, fazer outras coisas, mas então aí você vê às vezes a pessoa não constitui família, ou então não consegue se sentir bem em emprego nenhum, não consegue ter o sucesso financeiro, ou às vezes até tem o sucesso financeiro, mas sucesso não é só dinheiro, então a pessoa consegue ter prosperidade financeira, mas não consegue se sentir bem, não consegue se sentir merecedora daquilo que está colhendo. Então, por aí vai uma série de sintomas, tá? Quando essa lei está em desequilíbrio. Outra lei é a lei do equilíbrio, que a gente fala assim, que é a lei do dar e receber. Então, eu preciso receber, dar na medida que também eu recebo. Então, o meu professor, o Fernando Freitas, ele fala assim, ele dá um exemplo assim bem interessante. Por exemplo, eu estou de aniversário, ou melhor, a minha irmã, ela vai estar de aniversário segunda-feira, dia 10. E eu vou visitá-la lá no aniversário dela e dou para ela de presente uma Ferrari. Esse é o exemplo que o professor Fernando usa para ilustrar essa lei do equilíbrio em desequilíbrio. Deu um trocadilho aqui. Eu dou para ela de presente uma Ferrari. Eu posso comprar uma Ferrari e dar para ela.
mas ela não pode. Em junho eu estou de aniversário. O que a minha irmã vai me dar de presente? Se ela não tem dinheiro para me dar uma Ferrari. Aí o que acontece? Eu acabei com o relacionamento aqui. Não termina o vínculo, porque vínculo de família não termina, esse a gente não dissolve, né? Mas o relacionamento saudável ele termina, porque aí a minha irmã vai ter duas alternativas. Isso dentro da visão sistêmica, tá? E isso é coisas que a gente vê nas constelações, que a gente comprova, acompanhando, fazendo as terapias, ela vai ter duas alternativas. Ou ela fica na condição de pedinte, querendo sempre mais, dizendo não, você pode me dar, eu quero mais, eu preciso isso, eu preciso aquilo, você pode me pagar tal coisa, enfim, sabe? Todos vocês devem conhecer alguém conhecer alguma relação nesse sentido, né? Um sempre dá e o outro só recebe. E isso, pessoal, tanto em questão financeira como em relação afetiva também, né? Entrou aqui a Claudete, seja bem-vinda, Clau. O Rodrigo, seja bem-vindo. A Mari, sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Ou ela vai ficar nessa condição de pedinte, ou ela vai sair, ela vai se afastar, porque ela não vai se sentir bem, ela vai se sentir endividada comigo. E aí acaba a relação, ela se afasta porque ela não vai conseguir me devolver na mesma moeda. E isso serve também para as relações afetivas. E no caso, com o tempo, eu também me sinto mal. Por quê? Eu estou dando, e aí eu acabo me sentindo lesionada porque eu não recebo. Entendeu? Então, é só um exemplo ilustrativo, tá? Mas aí vocês podem imaginar ali quantas situações que a gente vê no dia a dia que acontece isso. Esse tipo de dinâmica. Outra lei do amor que o Bert Hellinger nos deixou é a lei do pertencimento. Gente, a lei do pertencimento, assim, ó, todos pertencem ao sistema familiar. E para sistêmica, tá? Eu tô falando aqui, como eu disse, dentro do ponto de vista sistêmico, tá? Ah, Carla, mas eu não creio nisso. Ok, tudo bem. Mas dentro da sistêmica, assim, ó, nós estamos sujeitos a essas leis. Quer a gente tenha conhecimento ou não, quer a gente acredite ou não, dentro da visão sistêmica. A Dionara tá entrando aqui também, seja bem-vinda, Dionara. Então, a lei do pertencimento, ela diz isso, que todos pertencem. E aí você vai ver assim, você pergunta para a pessoa, quem é a tua família? Ah, a minha família é a minha mãe. O professor Dr. Fernando usa muito esse exemplo. A minha família é a minha mãe, a minha família é o meu filho. A minha família é o meu pai. A minha família é eu e minha irmã. Não, a tua família é a tua família de origem, pai, mãe, irmãos, avós, bisavós, tataravós. O Hellinger lá nos primórdios, lá da constelação, inclusive eles iam às vezes assim até a 7ª geração, né? E tios. E a nossa família de origem, que é a nossa família, para quem já constituiu família, então seria o cônjuge, os filhos. Então todos estes pertencem à família. Os filhos, inclusive os abortos, pessoal. O Beri, que acabou de entrar, meu sobrinho também, outro que estava convocado. Seja bem-vindo. Então, o alcoólatra pertence àquele tio alcoólatra, aquele avô que era agressivo, que maltratava a avó, a esposa, maltratava os filhos. Ele pertence ao sistema. E aí podem acontecer duas coisas. A gente acha que não está excluindo porque a pessoa está no convívio, mas lá no fundo, porque não é só das ações. Lembram lá da experiência do ratinho? Então aqui a gente não fala só de ações, a gente está falando do que está no inconsciente. Então eu posso estar convivendo com a pessoa, mas internamente eu excluí ela.
E isso vai acarretar diversos sintomas, diversos problemas. Um exemplo assim do aborto. O aborto é um exemplo clássico de exclusão. Vamos supor, o casal teve o primeiro filho, ok. Teve o segundo filho e essa gestação, ela, por algum motivo, né, eles perderam a criança, sei lá, no segundo mês de gestação. Isso serve também para aborto provocado, tá, pessoal? Então, independente, na sistêmica não tem, é a criança que não pode nascer, é um aborto. Aí eles têm depois um terceiro filho. E esse terceiro filho pode ser, tá, pessoal? Isso tudo vai depender de como que ocorreu, de como que a família lidou com tudo isso. Então, pode ser, não quer dizer que vai, pode ser que esse terceiro filho, ele apresente sintomas, depressão, ansiedade, drogadição, alcoolismo, medos, enfim, uma série de sintomas que podem ocorrer. E esse terceiro filho, ele cresce acreditando que ele é o segundo filho. E os pais também tratam assim. E o irmão mais velho, aprendeu com os pais, também vai tratá-lo como o seu irmão mais novo, no caso, o segundo irmão. E aí, aquele aborto, ele tá excluído. Porque, veja bem, para nós entender, a Cleusa Mar entrou, seja bem-vinda, Cleusa Mar. Gente, a Cleusa Mar, ela foi a minha primeira colega, vocês acreditam? A Cleusa Mar e a Lucena, eu sempre cito as duas, a Prof. Lucena, ela não está por aqui, mas um carinho enorme por ela. No Brasil Alfabetizado, eu conheci as duas, elas foram minhas primeiras colegas, professoras lá em 2004. Já passou um bom tempo, né? Feliz em ver vocês por aqui. A Cristina entrou também, seja bem-vinda, Cristina. Então, quando eu estava falando do aborto, né? Pessoal, desculpa, eu vou cumprimentando vocês e eu acabo, né, perdendo meu raciocínio aqui. Tudo bem. É a primeira live, vamos lá. Então, o que acontece? Quando ocorre a exclusão, eu sempre gosto de demonstrar, de exemplificar a questão do que acontece com o sistema quando há um excluído da seguinte forma. Vamos imaginar que o sistema, nosso sistema familiar, ele é um círculo, pessoas com mãos dadas, tá? Para que esse sistema caminhe para frente, para que ele viva, ele precisa estar em equilíbrio. Então, todos precisam estar de mãos dadas. E quando nós excluímos alguém desse círculo, seja o aborto, seja o tio alcoólatra, seja o avô que era agressivo, não, tanto faz. Quando nós excluímos alguém desse círculo, essa pessoa sai e vai ficar, fisicamente fica o buraco ali, né? Então alguém precisa espichar o passo, espichar a mão e segurar na mão do outro para fechar, para ocupar aquele lugar, que é o que a gente fala na constelação. O exemplo do aborto, né? Você não está ocupando o seu lugar, você está ocupando o lugar do outro. E, gente, sabe qual que é o problema disso? Sabe quem é que vai manifestar os sintomas? Sabe quem que são as pessoas, os indivíduos mais amorosos dentro da nossa família? Quem é que são os indivíduos mais amorosos, que têm aquele amor incondicional? Eles amam porque eles amam, pronto. São as nossas crianças. Então, a criança quando ela nasce, ela tem um amor cego. Ela ama porque ela ama. E ela ama aquele excluído. E ela vai manifestar os sintomas para que o excluído volte, para que ele seja incluído novamente no sistema. Então, gente, nós temos que aprender a olhar para as doenças não como algo ruim, mas a depressão, a ansiedade, enfim, crianças que manifestam hiperatividade, sei lá, diversos sintomas, eles não são o problema do sistema, eles são a cura do sistema. A doença, ela é a cura do sistema, porque ela só se manifestou porque algo não estava bem. Então,
porque não estava bem, apareceu a doença. Ok, agora o sistema tem um momento, uma oportunidade para olhar para aquilo que não estava correto, o que não estava em ordem. E aí a gente consegue chegar na cura. Muito bem. Então vamos para as soluções. Como que ocorre as soluções, então? Tudo bem, as pessoas me chamam muito lá no direct e perguntam, tá, mas o que eu posso então trabalhar na constelação e como que acontece? Como é que é a terapia? Como que funciona? Então, estão entrando, tem gente entrando ainda, que legal, a Julie, galera, seja bem-vinda, Julie, a Leila Bar, seja bem-vinda, a Dinara Kerkhoff, seja bem-vinda, a Dinara também é minha ex-aluna lá da pedagogia, muito bem, feliz em ver vocês por aqui. Então, pessoal, como que nós fizemos, então, para chegar nessa solução? Então, quando nós identificamos o problema, pegar o exemplo do aborto, nós incluímos. Então, vamos imaginar o pai, a mãe e os 3 filhos. Agora, aquele terceiro que estava ocupando o lugar de segundo, ele tem noção que ele é o terceiro filho. Agora a família está completa. Então, os pais, e isso na constelação a gente faz as falas, inclusive, né? Os pais apresentam os filhos, se voltam para o filho mais velho e falam para ele, você é o nosso primeiro filho, o filho mais velho. Olham para o aborto e trazem esse aborto para dentro, para o seio da família. Agora nós vemos você. Agora nós conseguimos lidar com isso. Agora nós percebemos. E aí você é o nosso segundo filho, você ocupa o segundo lugar. E olham para o terceiro filho, que era aquele que estava manifestando os sintomas, e falam para ele, você é o nosso terceiro filho. Você é o nosso filho mais novo. E você agora está livre para viver a sua vida, ficar no seu lugar de terceiro filho. Então, olha como isso é curativo. Então, esse é um exemplo, o exemplo daquele sinto muito que precisa ser dito às vezes. Reconhecer, olha, então os pais olham para o filho, ou o filho olha para o pai e diz assim, para a mãe, o exemplo, né, daquela moça que eu falei que não conseguia estudar porque ela se sentia, não se sentia merecedora porque os pais não puderam. Então ela olha para os pais e diz, agora eu reconheço o destino de vocês e eu honro o destino de vocês. E quando a gente faz isso, internamente você cria uma força gigante, porque aí você pode ir para o teu destino, viver a tua vida com plenitude, como nós merecemos. Então, esse é uma das coisas que é um caminho de solução. Sempre vai depender do que o cliente vai trazer, né, na constelação, de qual é a dinâmica. Então, não tem como eu dizer que é isso, porque cada história é uma história, né? Então, vai depender do contexto ali. Mas são algumas coisas que a gente faz. Então, incluir, né, os abortos, falar eu sinto muito, reconhecer, né? O que é falar eu sinto muito? É reconhecer, no caso ali, que os pais têm toda a força deles para lidar com os problemas deles. E se eles não têm essa força, eles têm atrás deles os avós, os pais deles, para ajudar. E não é o filho, porque o pai dá e o filho recebe. Quando os filhos dão para trás, dão para os pais, eles tiram da onde para dar para os pais? Eles tiram dos seus filhos. E aí a gente diz assim que a família morre, né? O professor, ele fala muito isso. Ocorre a morte do sistema. Não é a morte física, né? A morte, dentro da constelação, a gente diz que um sistema ele morre quando ele não deixa mais descendentes. Né? É o que nós aprendemos. A constelação ela é uma simples observação da natureza. Na natureza, o que os animais eles prezam? Eles prezam por preservar a espécie, para que a espécie viva. Então, quando a gente fica emaranhado
e voltado para nossa família de origem, para os nossos pais, os nossos avós, nós não conseguimos dar para os nossos filhos. E muitas vezes, gente, realmente as pessoas não conseguem constituir um casamento, não conseguem ter filhos. Se uma pessoa escolheu, ok, mas todo mundo conhece pessoas que queriam um relacionamento, que queriam ter filhos e não tiveram, não conseguiram. Então, possivelmente há uma dinâmica dessas agindo por trás. Então, através dessa representação inconsciente que a gente faz, né, do nosso sistema, a gente, o constelador, ele faz a interpretação junto com o cliente e a reconexão. Seria isso, né, o caminho assim da cura. Você interpreta, né, você dispõe ali, você enxerga inconscientemente, seria uma imagem inconsciente do teu sistema, interpretamos e encaminhamos fizemos a reconexão, que encaminha para a cura. Então, a constelação, ela acessa o sentimento. A gente não trabalha aqui com o intelectual. É aqui que nós curamos. É na energia, é no sentimento, é no coração. Porque lembram lá da experiência do ratinho, da caixa de Skinner? Porque não tem como explicar isso mentalmente. Por que o ratinho, lá na segunda, terceira geração, ele sentia o que os pais e avós sentiam se ele não estava levando choque? Então, isso ocorre internamente. E aí, pessoal, dizer assim que quando um indivíduo se cura no sistema, todos no seu entorno se curam. O Hellinger fala isso, ele fala com outras palavras, mas seria isso. Quando um indivíduo se cura, ele cura todas as gerações para frente. A Isolde Pinheiro entrou também, seja bem-vinda, Isolde. Então, pessoal, as constelações, elas são uma terapia breve, porque através de tudo isso que eu falei, a gente consegue identificar, às vezes, aquilo que está agindo oculto. E aí, você identificando, você consegue ir para o caminho da solução. E aí, então, nós temos as formas de fazer a constelação. Quais são as formas que existem? A constelação em grupo, onde nós constelamos com pessoa... Ah, não, gente, olha que entrou na minha live aqui, a Manuela Hickman. A Manuela... eu me emocionei agora. A Manuela, ela é de Saudades e eu cuidei dela. Eu trabalhei na casa deles, dos pais dela, quando ela tinha 9 para 10 anos de idade. Eu trabalhei na casa da Manuela. Eu fui a tatinha dela. Linda, Manuela. Seja bem-vinda, tá, Manu? Ai, gente. Isso há muito tempo atrás. Que legal. Saudade, eu também. Da tua mãe também. Manda um beijo pra ela. O Adri, que acabou de entrar também. Então, eu vou concluindo por aqui, dizendo assim, os tipos de constelação que existem, então. A constelação com pessoas, que nós fizemos em grupo. E aí, você dispõe, né, já diz, né, grupo, então dispõe ali em círculo, as pessoas que estão participando. Eu já participei de constelações com 20, com 30, com 60 pessoas. Então, depende do grupo ali que você vai formar. E aí, o constelador, ele vai ver qual é a dinâmica que o cliente está trazendo, o que precisa ser trabalhado, e de acordo com a dinâmica, ele vai ver quem são os integrantes que precisam entrar na constelação. E aí, o cliente, ele escolhe das pessoas ali do grupo para que elas entrem para o campo, né? Alguém, vamos supor lá, alguém para representar ele, o cliente, né? Alguém para representar o pai do cliente, alguém para representar a mãe do cliente, né? E aí ele dispõe as pessoas ali no centro, no campo, que nós dizemos, da forma que é a imagem que ele tem da família dele, a imagem inconsciente que a gente diz. E aí o constelador já consegue ter algumas nuances ali, algumas informações do que acontece no sistema, porque a forma como a gente dispõe já nos diz muita coisa.
E aí a constelação vai desenrolando, né? Conforme tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então é um tipo de constelação que eu faço, que eu trabalho também. A constelação com bonecos, que aí ela é individual, né? Essa outra é em grupo, então você, no caso, a dinâmica acontece ali, todos que estão no grupo têm acesso à dinâmica. Quando com bonecos é individual, é o terapeuta com o cliente. E aí, quando é com bonecos, a gente precisa, assim, de mais informações do cliente, porque, obviamente, os bonecos não falam, né? E não existe, a constelação não é mágica, não é ocultismo, não é espiritismo, não é mediunidade. É uma leitura, é científico. Existem, né, o Hellinger escreveu ali mais de 100 livros que ele deixou para nós de teoria. Então, quando você faz com bonecos, também o cliente ele dispõe os bonecos ali de uma determinada forma, como ele tem a imagem inconsciente dele, da família dele, e da maneira que ele dispõe, a gente já tem algumas informações. E aí a gente vai investigando. Então, é investigativo, tá? E aí as falas, as reconexões, tudo aquilo que eu falei, a gente faz com os bonecos também. Entrou a Elisandra, minha colega, seja bem-vinda, Elisandra, e a Maítra. A Maítra, seja bem-vinda, Maítra. E, gente, eu queria falar para vocês de outra constelação. Eu faço constelação em grupo com pessoas e constelação com bonecos. Mas tem uma outra constelação que eu acho maravilhosa, mas essa técnica eu não domino. Mas eu ainda quero ir ver presencialmente, porque até hoje eu só vi assim por vídeos e de ouvir falar, né, de pessoas que foram, mas eu ainda não conheci. A Elisandra dando oi. Que é a constelação com cavalos, gente. É assim, no lugar das pessoas ou dos bonecos, o constelador utiliza cavalos. Só que, claro, aí precisa todo um ambiente adaptado, né? E penso eu que o constelador também tem que dominar, né, ali o cavalo, né, o animal. Mas assim, os vídeos que eu assisti e das experiências das pessoas que foram, com quem eu conversei, diz que é fantástico, que o cavalo ele acessa da mesma forma que nós acessamos as informações, os sentimentos, as emoções, né? E, gente, não tem nada assim de tão misterioso nisso. Vamos pensar nos nossos animais de estimação que nós temos em casa. Aqui em casa nós temos uma gata e um cachorro que já tem 13 anos. Hoje mesmo a gente estava falando que ele tá bem triste, porque ele tá velhinho, né? Então, assim, os nossos animais de estimação, quando nós estamos tristes, qual é a reação deles? E quando nós estamos felizes, saltitantes, elétricos? E quando nós estamos doentes? Eles reagem de maneiras diferentes, conforme porque eles vão acessando, eles sentem a nossa emoção. A minha gata, quando o meu filho nasceu, ele ficava num bercinho de vime. E ela ficava, detalhe, ela não gosta de criança, nunca gostou, continua não gostando. Ela é mais velha, ela veio antes, na lei da hierarquia, ela veio antes que o meu filho. Mas, quando ele nasceu, ela deitava embaixo do carrinho de vime. E quando ele chorava, ela miava e saía por aí me procurando para cuidar dele. Então, a minha equipe técnica aqui, que é o meu esposo, ele tá me dizendo que eu já falei 55 minutos. E a previsão era para falar meia hora. Gente, desculpa, falei demais. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu não sei se vocês têm perguntas que vocês querem fazer. Podem mandar, por mim, eu fico aqui, eu tenho tempo, né? O tempo é com vocês. Mas, enfim, se alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, tá? E também essa live vai ficar gravada, vocês podem estar me chamando no direct também, né? Estou aqui à disposição. E, inclusive, se vocês querem compartilhar essa live com alguém que vocês acham que precisa ouvir o conteúdo que nós abordamos aqui, podem compartilhar. Não esqueçam de curtir a live também, tá? Que isso me ajuda, né?
nessa parte aí do Instagram, né, que eu estou essa parte aí das tecnologias, das mídias digitais, eu estou ainda aprendendo, estou um bebezinho ainda nessa parte. Então, pessoal, ó, o pessoal dando os parabéns, obrigada, tá? Obrigada, pessoal. Como eu disse, né, é um caminho longo, né, dentro das constelações, desde 2005. Então, hoje eu estou atuando como terapeuta, mas eu sempre procurei a minha vida toda viver dentro das leis sistêmicas, das leis do amor, né? O pessoal dando os parabéns, a Closamar dizendo que foi emocionante, que bom que eu consegui atingir lá o sentimento de vocês. A Claudete dizendo que ficou feliz em participar. A Tati dizendo que tá orgulhosa de mim. Eu que tô orgulhosa de você, Tati, minha coleguinha lá do curso. As minhas irmãs também me dando os parabéns. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado. A Ivanei também me dando os parabéns, dizendo que gostou. A Tati mandando eu voar. Né, Tati? Precisamos trabalhar alguns medos ainda, né? Voar é um deles. Mas vamos lá? A Sueli me dando os parabéns, me abençoando na caminhada. Gratidão, Sueli. Gratidão. A Sueli também foi uma das primeiras colegas que eu tive aqui em Maravilha. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui. Como que funciona o atendimento online? O atendimento online, pessoal, a gente faz uma chamada no Meet e eu tenho o meu campo, que a gente chama de, né, o campo da constelação, é um círculo e ele tem marcações. E aí você vai me dizer o cliente vai me dizer onde que eu devo colocar os bonecos. Né? Porque aí ele vai dizer, eu quero que você coloque em tal marcação, em tal marcação. E aí eu vou colocando e montando da mesma forma que se tivesse presencial. Só que a gente faz uma chamada no Meet. O efeito é o mesmo, tá? A Sueli dizendo que adorou. A Márcia Mello dando os parabéns, a Cleonice dando os parabéns, a Julie, o meu sobrinho, o meu outro afilhado dizendo que estava muito bom, que ele tá com orgulho da Dinda. É as Dinda que morrem de orgulho por esses afilhados, né? Lindos. Muito bem, a Janimara também, batendo palminha. Gente, dizer para vocês assim, como eu tava dizendo, né? Então, a Cleonice tá dizendo que ela foi a cobaia da constelação online. Verdade. Ó, gratidão, tá? Porque nós temos que reconhecer isso também. A Cleonice foi a minha cobaia para fazer a constelação online. A primeira que eu fiz foi com a Cleonice. E aí foi legal, né, Cleonice? Tu conseguiu acessar, a gente fez umas gambiarra aqui para que ela conseguisse me ver e ver o campo. E deu certo. A Fernanda me dando os parabéns, sucesso e dizendo que o tempo passou e nós nem vimos, nem me fale. A Fernanda é minha amiga de infância também, a minha comadre. Aliás, a minha primeira comadre, né, quando o Gustavo nasceu, nós tínhamos lá nossos 18 aninhos. Nem vamos ficar contando, contando os anos aí que passaram. A minha irmã, Gabriela, dizendo parabéns, que a live estava maravilhosa. Que bom, pessoal. Fico muito, muito feliz com esse feedback de vocês. Toda terça-feira, então, 17 horas, teremos live agora aqui no Instagram, tá? Cada semana um tema diferente. Hoje foi mais demorado porque eu quis fazer um apanhado geral. Coisa de professor, né? A gente quer fazer tudo de forma didática e para mim... não tinha como ser mais didático do que começar lá no início com a minha história dentro das constelações e com como que surgiram as constelações e o que são as constelações. Então, a partir de agora, eu vou elencar temas específicos e aí toda terça-feira a gente vai abordar um tema. E eu vou indo porque o Instagram tá me dizendo aqui que tenho 20 segundos ainda. Beijo, pessoal!